Olá a todas e todos que estão aqui nessa sala de aula online do IFRN, turma de primeiro período, curso de Geografia. Nossa aula de hoje, nós iremos estudar sobre a atuação de professores nos seguintes espaços de educação não escolar. ONGs, a gestão de ONGs e também, licenciatura em espanhol, de Geografia, não foi? Licenciatura em espanhol. Mas vamos receber também alguns estudantes da geografia e também temos aqui convidados externos, diretamente de Currais Novos, para vir prestigiar a exposição da palestrante convidada para a noite de hoje, que é a professora especialista Gilvaneide Santos, que vai falar para a gente, agora sim, vou dizer o tema, sobre atuação de professores na gestão de ONGs e também atividades de desenvolvimento de pessoas com autismo. Gilvaneide, seja muito bem-vinda à nossa sala de aula online. Nós temos até 8h30 da noite de hoje para a gente conversar, para a gente entender o seu trabalho, como é que você, Gilvaneide, professora, se formou em uma licenciatura e a partir desses conhecimentos que reuniu na licenciatura, hoje se sente empoderada e encorajada para atuar nesses espaços, né, de inclusão e, ao mesmo tempo, de gestão, né, de uma ONG, que são espaços de educação, sim, de educação, mas que não são necessariamente espaços escolares. Fique à vontade, seja bem-vinda, vou estar aqui o tempo todo do seu ladinho e vamos ouvi-la a partir de agora. Boa noite, Andresa, boa noite a todos e todas que estão aqui nesse espaço de diálogo. Primeiramente, agradecer pelo convite, né, de forma especial, ao meu grande amigo Luiz Antônio, que fez o convite, né, pessoalmente, e dizer para a Andresa que eu estou à disposição, tá, de partilhar com vocês um pouco da minha vivência, da minha experiência como pedagoga, como mãe e como fundadora e idealizadora, e atualmente, nesse momento, não estou na gestão, porque estamos em processo eleitoral, né, nós vamos partir para uma eleição de uma nova gestão na nossa ONG, mas eu fui, durante esses 3 anos, gestora da Nortear, né, e vamos falar também sobre isso. Sou pedagoga com formação, tenho 51 anos, tenho 2 filhos, certo? Sou divorciada e tenho uma trajetória que me levou a traçar metas e ações todas voltadas para intervenções, de certa forma, educativas, sociais, em função, né, do que me foi confiado nessa missão de mãe de pessoa com deficiência, que é o meu caso. Eu tenho um filho autista, e a chegada do meu filho na minha trajetória enquanto pedagoga foi justamente no período em que eu estava me capacitando, né? Eu estava me formando em 2002 e engravidei do meu primeiro filho, que é o Robespierre, e em seguida, um ano depois, veio Alisson Clayton, que ele é o mentor que direcionou toda essa trajetória voltada para a educação inclusiva e para os projetos que atualmente eu estou desenvolvendo. Então, assim, a formação em pedagogia, para mim, ela foi essencial para me dar embasamento e fortalecimento para lidar com esses desafios que não estavam nos planos, né? Não estavam nos meus planos, nós não somos preparados para receber essa, vamos dizer assim, eu chamo de missão, a missão materna de ter uma pessoa, um filho com deficiência. Mas eu digo para vocês que foi fundamental, foi essencial a minha formação no campo da pedagogia, que é uma ciência humana, né, voltada para capacitar o profissional a atuar em aprendizagens. E aí, cada vez mais eu tenho observado que a formação nesse campo de ciências humanas tem abrangido campos e espaços bem diferenciados, não só de sala de aula, né, mas a gente, de certa forma, tem se tornado, e no meu caso especificamente, nós nos tornamos um educador social. Por quê? Porque toda a minha formação em pedagogia, toda a minha formação nessa trajetória voltada para a educação inclusiva, em atendimento especializado,
aperfeiçoamento em autismo, que foi uma das formações que eu tive nessa trajetória, tudo isso me fez com que eu me tornasse capacitada a atuar com essa função, que não é uma função que eu me especifiquei, né, em cima dela, mas que estou atuando, que é de educador social, né, um termo que eu até usei quando eu estava falando com a Andresa, né, educador social. Então, assim, toda essa formação de base, ela é fundamental, não só para atuar enquanto professor, educador, né, pedagogo, mas para dar embasamento para você atuar em toda e qualquer área que você venha a querer desenvolver. Eu achei super bacana a colocação da Andresa aí, quando ela partilhou conosco a experiência, né, da escola como é, Andresa, por favor? Da escola, autoescola, Da né? autoescola. E a do Pirlim Pimpim, né? O espaço de recreação, onde consiste num espaço de entretenimento, mas que termina que, como quem cuida são professores, eles ficam plenos de potências pedagógicas também para deixar esse entretenimento mais propício ao desenvolvimento humano. Justamente. E assim, a formação em pedagogia, ela faz com que você se fundamenta para conhecer, planejar, traçar metas, direcionar a sua prática, criar metodologias, aplicar, avaliar o que está sendo feito, né? Fazer toda uma flexibilização em volta daquilo que você projetou, para que o que você pensa e a sua meta você possa alcançar. E aí, essa formação base da pedagogia, eu digo para vocês que me deu assim esse fortalecimento para que eu viesse a realizar esse sonho que foi construído ao longo, né, da trajetória de vida do meu filho, que nasceu com autismo. Meu filho tem 28 anos atualmente, e ele tem o autismo nível 2, né, um nível moderado, que necessita de um acompanhamento, direcionamento nas suas vivências cotidianas, ele necessita desse acompanhamento, mas é dotado de uma inteligência e uma memória incrível, que faz com que eu possa, tomando por base a minha formação, fazer com que aquilo que ele traz de bom no TEA, no autismo que ele possui, eu tento aplicar e fazer com que ele possa ser útil nas ações sociais de conscientização que a gente vem desenvolvendo atualmente. E aí eu não segui, assim, na minha conversa inicial, eu não segui a trajetória de como foi exatamente, né, o meu percurso até chegar até aqui, né? Mas assim, Andresa, fique à vontade, se quiser, direcionando, questionando, porque Sim, fica mais fácil de organizar a minha vontade, fala. Pode ficar à vontade, pode prosseguir. Tá. Então é isso. Eu sou educadora, sou pedagoga há 30 anos, e nessa trajetória em formação em pedagogia, atuei muitos anos em sala de aula, mas a partir do momento em que meu filho, que em 1993, com a chegada de Alisson, eu já tinha formação em pedagogia, então eu passei a buscar orientações voltadas para a deficiência que ele passou a apresentar, né, no decorrer do desenvolvimento dele. Então, foi muito difícil, assim como é para todas as pessoas, todas as mães, né, que têm o impacto do diagnóstico de um filho com deficiência. A psicologia, inclusive, explica que é como se fosse a dor do luto, né? É aquele filho que você desejou, que você almejou, ele morreu para você naquele momento em que você sabe que aquele que você está contigo é um outro ser, com uma condição diferenciada, e que você tem que passar a construir esse laço, esse afeto, esse amor, essa aceitação, né, de uma forma incondicional. Então, passei por tudo isso, graças a Deus,
superei tudo isso a partir das fundamentações, das buscas, do apoio psicológico, que fui, né, passei por várias etapas de terapias psicológicas, grupos de mamães que se encontravam e que se uniam para se fortalecer emocionalmente, e tudo isso atrelado aos estudos, aos palestras, eventos que eu fui buscando, tudo dentro da área do autismo para me fundamentar. E eu costumo dizer até para as mamães que fazem parte do nosso grupo, que nós estamos nos capacitando, a nossa capacitação ela é contínua. E o mediador da minha capacitação é o meu filho. E não só ele, mas as outras crianças que eu tenho acompanhado as suas histórias e que, juntamente com as mamães do nosso grupo, a gente tem se unido para buscar respostas para tantas indagações que vão surgindo, né, nos desafios dessa trajetória no autismo. Então, eu costumo dizer que eu estou me capacitando. E, na verdade, Andresa, nós somos eternos aprendizes. Tudo que se sabe, tudo que você constrói de conhecimento, tem situações e cenários que fazem com que você tenha que desconstruir e que você tenha que ressignificar. Uma desses exemplos nós vimos agora com essa pandemia, não é? Então, essa pandemia, ela nos trouxe, assim, uma grande oportunidade de ressignificação de conceitos, né, e de muitas questões. Então, eu digo a vocês que eu sou grata a Deus pela formação que eu tive, e eu vi que foi a escolha certa, que serviu de embasamento não só profissional, mas pessoal também. Você passa a se fortalecer e a ter mais poder de decisão. As suas tomadas de decisão, você tem mais, como eu poderia dizer, estratégia para acertar naquilo que você deseja alcançar, nas suas metas. E tudo isso eu devo às formações que eu tive, não só da pedagogia, mas dos outros cursos e seminários e todas as situações, né, de aprendizado e de capacitação que eu tive a oportunidade, a rica oportunidade de participar, né, de toda essa trajetória. E aí, gente, nesses 30 anos, como pedagoga, 17 anos, tem em torno de 17 anos que eu estou atuando com a educação inclusiva, em função dessa situação em que eu me encontro de ser mãe de uma pessoa com autismo. E aí, atualmente, eu estou sendo coordenadora administrativa do Centro de Reabilitação aqui da minha cidade, né, Currais Novos. Estou na parceria, juntamente com a minha amiga Cleide Barbosa, que é a diretora do centro, e associando-se e unindo-se a outros profissionais, que são profissionais especializados entre psicólogos, fono, né, fisioterapeuta, psicomotricista, enfim, toda uma equipe, mas não poderia jamais faltar o pedagogo. Tem vários pedagogos também atuando com especializações, né, em intervenção linguística para pessoa com deficiência, com especialização na área de Libras para atuar com pessoas com surdez, né, e dentre outras áreas que, para acontecer com maior eficiência, necessita desse embasamento da pedagogia. Então, assim, eu tiro o meu chapéu para todos os pedagogos que trilharam o caminho junto comigo. Na Nortear, nós temos pais que também são profissionais da área da educação, né? Nós temos pais e mães que são professores, que são pedagogos, e isso tem nos ajudado e muito, e fortalecido muito a nossa campanha, os nossos projetos de ação de conscientização, não é? Então, assim, tudo isso tem dado embasamento para fortalecer aquilo que, nesse momento, está sendo mais produtivo. E, Andresa, você pode conduzir, fazendo perguntas, porque aí eu penso que fica mais interativo, assim, não sei. Fica assim. Luiz me passou um link, disse que você precisaria passar o link. Você quer que abra agora o link? O link, deixa eu ver. Sei. É o vídeo da trajetória da Nortear, não é? Isso. É sim. Antes disso, eu gostaria só de citar para vocês, antes de passar,
que o fato de eu ter essa formação, Andresa, para mim foi um grande privilégio, tá? Por quê? Porque me encorajou a buscar mais conhecimento acerca da deficiência que o meu filho possui, e aí me uni a outros espaços e grupos organizados voltados para pessoas com deficiência. Por exemplo, eu faço parte do Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência aqui de Currais Novos, do COMAD, né? E foi fundamental estar nesse grupo e discutir questões relacionadas em relação aos direitos para que eu despertasse e me encorajasse a elaborar o grande projeto da minha vida, que foi o projeto Nortear. Esse foi o primeiro projeto criado para, de certa forma, desenvolver as ideias que eu vinha em mente em função da necessidade, né, que eu estava tendo naquele momento, de acompanhar o meu filho, de criar um espaço acessível para favorecer não só a ele, mas as crianças que eu conhecia no setor do centro de reabilitação e que tem a mesma história, e que tem essa afinidade, tem toda uma... nós temos tudo isso em comum. Então, o primeiro grande projeto, porque é do professor, é do educador, essa tendência a elaborar projetos, não é verdade? E seguir exatamente as rotas para poder alcançar as metas, não é verdade? A professora Mônica, de segunda-feira, que veio, falava que também ela trabalhava com projetos para deixar o parquinho como um ambiente super pedagógico, né? Então, assim, o não escolar, minha gente, para que ele funcione bem, é preciso fazer o projeto, pensar, projetar sobre as intervenções pedagógicas que aquele espaço vai fortalecer. E para que vocês aprendam a fazer um projeto, vocês vão aprender lá na disciplina de didática, nas metodologias de ensino, mais na frente, vocês vão aprender como fazer projetos, tanto para espaços escolares como para não escolares. E aí, para elaborar esse meu primeiro grande projeto, foi necessário, primeiramente, conhecer que espaço eu estava vivenciando, qual era esse cenário que eu estava atuando, para saber se iria favorecer para o projeto desenvolver. Então, eu passei a fazer contato com as mães do centro de reabilitação, fui fazendo pesquisas, as mamães que tinham filhos com autismo. E aí, nesse corpo a corpo, nessa conversa e conhecendo esses espaços, essas histórias, foi o que me fortaleceu a elaborar esse projeto maior. E depois, dentro desse projeto, nós, claro, eu fui criando e agora, já com o grupo formado, ficou mais fortalecido e mais fácil de desenvolver. Eu criei mais 5 projetos depois desse projeto maior, que foi da Nortear. O segundo projeto que criei foi o projeto Ciranda de Mães Corujas. É um projeto que foi feito com muito carinho para acolher todas as demandas das mamães em relação às aflições, às angústias e todas as dificuldades que as mães vivenciam, desde o momento em que elas se dão conta que tem um filho com uma condição especial, e principalmente a partir do momento em que elas recebem um laudo e o diagnóstico do seu filho com deficiência. O impacto é muito grande. E aí a gente criou essa rede, e até hoje nós estamos fortalecidas, inclusive recentemente tivemos um encontro presencial dessas mamães, com a mediação de uma psicanalista muito conhecida aqui na cidade, Maura Cruz, maravilhosa, que tem sido parceira, e quando não é a Maura, a gente busca um psicólogo, a gente busca parceria com outros profissionais especializados para nos dar suporte e poder fortalecer os vínculos e ajudar essas mamães que estão mais enfraquecidas. E aí a gente vai construindo, e aí é toda uma rede de apoio que está sendo feita a partir do projeto Ciranda de Mães Corujas. O terceiro projeto que fiz foi o projeto Educatea. Esse projeto foi elaborado já com a equipe da diretoria, o fortalecimento dos papais e mamães do grupo, inclusive que tem pedagogos também no grupo. O projeto Educatea, ele é exclusivo da Nortear, e ele é um projeto de capacitação sobre autismo. Nós desenvolvemos um seminário grandioso, né, antes da pandemia, e nesse seminário nós conseguimos reunir profissionais especializados que são específicos, que têm assim, toda uma capacitação, uma formação para tratar da questão do autismo.
e foi super bacana. Nós buscamos as penas pecuniárias que lançam os editais, apresentamos o nosso projeto, foi aprovado e conseguimos todo o recurso financeiro necessário para desenvolver esse projeto. Então, foi um projeto grandioso, ele está em stand-by, foi feita a primeira versão e nós vamos desenvolver uma segunda versão logo que a gente puder, entendeu? O Educatea, é da Norteac de Currais Novos. Muito legal. Outro projeto também é o projeto Ter Alegria. É um projeto que visa criar espaços de entretenimento que envolva os filhos da Nortear, em qualquer faixa etária, né? Os nossos autistas, nossas crianças, adolescentes e adultos autistas da Nortear. Situações em que envolva entretenimento não só para eles, mas também para suas famílias. É o projeto Ter Alegria. Aí um outro que foi feito recentemente é o Tea Brinque. Que projeto é esse? Esse projeto ele é grandioso. Por quê? Porque ele visa criar materiais educativos, pedagógicos, específicos para suprir as dificuldades de aprendizagem que as crianças, os alunos, sejam em qualquer faixa etária eles estejam, jogos educativos e pedagógicos específicos para auxiliar na aprendizagem da criança com autismo. E ele está no forno ainda, a gente está finalizando e a gente pretende colocar em prática, trazendo não só as mamães, os pais que quiserem participar, atuando, produzindo mesmo esses jogos, mas uns jogos de qualidade. Nós vamos adquirir as máquinas, o maquinário, para fazer esses jogos plastificados, bem elaborados, para não só nossas crianças serem beneficiadas e futuramente a gente poder produzir também para vender. É uma audácia, mas é uma coisa que a gente pensa, né? É necessário, né? Voltado para esse público específico que sempre foi tão excluído, né, das prioridades da indústria do brinquedo, dos instrumentos todos, né? Que até porque também é algo cuja discussão só veio à tona, se tornou pública e lúcida muito recentemente, né? É verdade, é verdade. E aí, baseado não só nas pesquisas que a gente tem buscado, nas fundamentações e nos parceiros que são especialistas na área de autismo, é que nós pretendemos colocar esse projeto em prática para ter um material de qualidade que venha auxiliar não só as nossas crianças da Nortear, mas as escolas que são inclusivas e que têm essas crianças atuando lá, né, para facilitar todo o processo de aprendizagem dessas crianças, né? E o projeto do movimento Unitea, também é do Nortear. É um projeto de conscientização, todos os movimentos que nós fazemos de ações de conscientização sobre o autismo aqui na nossa cidade, sejam com caminhadas, seja com programas em rádios, redes sociais, né, de conscientização, palestras que nós já desenvolvemos bastante, tudo isso faz parte desse projeto do movimento Unitea, Currais Novos unido pelo TEA. Que fabuloso, minha gente. E aí você fique à vontade para colocar o link, que aí eu vou, né, de certa forma, posso ir falando o que... Certo, pronto. Né? Hoje eu vou colocar o link. Certo. E, na sequência, depois você fala, e depois a gente fica aqui com as perguntas. Eu também já estou aqui com as perguntas com água na boca para ouvir. Vou abrir o vídeo, viu, pessoal? Aí o vídeo não tem fala, eu deixo ele passar e depois a gente fala, ou eu vou falando, explicando, o que é que vocês acham melhor? Então, você pode ir falando, né? Se der para vou tentar, vou tentar ser rápida aqui para acompanhar. Deixa eu ver aqui, uma guia. Só um minutinho, viu, minha gente? Deixa eu ver aqui onde foi que eu botei o link. Tá aqui na minha conversa com o Luiz. Vocês estão vendo? Tá passando? Só uma partezinha e não está em tela cheia, não. Então, peraí,
ter que fechar. Peraí. Não tá passando, não tá dando para ver, não? Tá? Eu estou vendo pela metade, mas tudo bem. Ah, certo. Vendo, deixa eu ver se eu consigo abrir mais um pouquinho. Tá vendo? Aí foi nossa reunião para formar a diretoria, né? Aí a minha parceira, Ana Patrícia, nossos secretários, secretário do professor João Maria, aí são papais e mamães que formam o conselho fiscal da NUFEA, todos, cada um tem sua história da NUFEA. Aí foi a data de fundação, né? Dia 20 de setembro de 2018, amigos, pais, familiares, né? E os representantes locais, nosso prefeito que nos deu a posse, né? O Dom Júnior, na época. Um momento muito especial, muito marcante, da consolidação de um sonho. Esse é meu rapaz, juntamente com a nossa tesoureira, Alisson. Essa é a tia Carla, na Semana do Autismo, fazendo palestra de conscientização com mães, pais, profissionais. Fundamentação com os parceiros, Virgínia, ela, nosso amigo Luiz Antônio, sempre foi muito parceiro da NUFEA. Aí nossas reuniões, nós fazemos mensalmente, todo mês nós temos uma reunião. Aí o encontro das mamães de Ciranda de Minas Corujas. Isso aí foi um grande privilégio. A Gincana Azul, que foi criada pelo juiz Dr. Marcos Vinícius, em homenagem à nossa instituição, para nós foi um grande presente. Um ano de fundação, nós tivemos esse grande presente da Gincana Azul, realizada pelo juiz da cidade. Para nós esse é o nosso projeto Educatea, que reuniu vários profissionais, não só da cidade, mas de cidades vizinhas, além de mães, pais, né, por um trabalho de fundamentação e capacitação. Aí a nossa equipe, a equipe da diretoria da NUFEA, todos são pais e mães de autistas. A vereadora Zefinha Moura, que nos deu o título de utilidade pública municipal, né, reconhecimento. Aí foi no dia que recebemos utilidade pública estadual, né, e foi o deputado Valdo, foi muito parceiro nosso, né, criado por um grande amigo chamado Garibaldinho. Aí são pais e mães. E é muito gratificante a gente ver o elo de união, né? A paz das mamães. Olha, nossas caminhadas de conscientização no centro da cidade. Isso aí foi um movimento lá junto à Assembleia Legislativa, já na busca de emendas e de ajudas para a nossa associação. As entrevistas em rádios, tirando dúvidas, fazendo contato, expandindo, né? Conhecimento. Comemoração do primeiro ano da NUFEA. Nossa cidade tem a lei que prioriza, aliás, que garante a atendimento prioritário à pessoa com autismo, e foi da autoria da Zefinha Moura também. Nós sabemos que é lei federal, mas existe essa lei municipal para dar realmente, fazer valer o que eles têm direito. Isso aí foi um evento muito especial, que foi em homenagem e comemorando um ano da instituição. E aí a plaquinha que nós recebemos, né, com as duas leis que foram criadas em homenagem ao nosso projeto. E o sentimento é só de gratidão e a sensação de que a gente está no caminho certo e que a gente pode fazer muito mais. Muito bem. Gente, depois chegou a ficar mais ampliado o vídeo, deu certo? Ficou ainda bem, que eu fiquei sem ver vocês, que eu estava lá transmitindo. Ficou sim. Tá certo, muito encantada, Gilvaneide, com tudo que eu estou visualizando aqui, não é, nessa sala. Você ainda
deseja falar mais ou já vai abrir para as perguntas? Eu desejo cumprimentar, eu vi que tem uma das mamães aqui no grupo, a da Guia, que faz parte do Conselho Fiscal da Nortear, da Guia, meu abraço. Eu não sei se tem mais mamães que eu não estou conseguindo visualizar agora. Seja bem-vinda, Maria da Guia, o IFRN abraça a Nortear. Se tiver mais mamães aí que estiver vendo, sintam-se todas abraçadas. Sim, sintam-se todas abraçadas. Estou à disposição. E saiba que a nossa colaboração é estar formando professores sensíveis à causa do autismo também, não é? Sensíveis a esse trabalho de ONGs como a Nortear, que estão ali para pensar pedagogicamente a sociedade, incluindo pessoas e levando essa voz tão tem a mamãe Lidiane também, que é muito atuante no nosso grupo. Beijo, Lidiane. Beijo, Lidiane. Seja bem-vinda também para a nossa turma, para a nossa sala de aula hoje, que estamos estudando sobre a presença do professor nos espaços pedagógicos da sociedade, além da sala de aula e da escola, não é? E hoje estamos tendo aqui essa aula com a professora Gilvaneide, que concluiu um curso de licenciatura e que confessou aqui publicamente, né, que foi graças ao conhecimento técnico que conquistou lá na formação para professora, que se sentiu fortalecida, não é, madura, para, de fato, tocar um projeto que fosse favorável para o desenvolvimento do seu filhinho, e hoje transborda para muito mais membros da sociedade, não é, que também possuem aí a especificidade do filho dela, né, a gente está falando do autismo. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre o autismo em si, né, o que é a vivência de vocês com pessoas autistas nos dizem sobre a especificidade dessas pessoas, né, dessas pessoas com autismo. O que é que vocês consideram importante, muito importante, que futuros professores saibam sobre o autismo? E aí você está fazendo esse questionamento para mim ou para os seus colegas aqui de sala? Não, para você, Giovanni, porque essa turma é de bebês. Eles estão em primeiro período. Sim. Entrando agora na licenciatura, eles ainda estão se contagiando, né, e acessando a disciplina de inclusão, eles vão cursar, acho que daqui a uns 2 ou 3 períodos. É para você essa pergunta. E eu quero dizer aos estudantes que a experiência de vocês, no plural, eu pensei que você estava direcionando. Mas aí, porque também, se as mães, né, que entraram, quiserem falar, elas podem se expor. Pessoal, os estudantes aqui, quem quiser deixar pergunta no chat, pode deixar, e quem quiser falar, melhor ainda, vem no áudio e fala. Andresa, a nossa experiência com autismo é desafiadora, nós temos que admitir que sim, porque não é fácil, é desafiadora, mas é ao mesmo tempo encantadora. Encantadora. O que a gente tem vivenciado e o que a gente tem construído nessa jornada, dessa experiência, dessa vivência de ser mãe de autista, no meu caso especificamente, de ser educadora, de ter passado tantos anos atuando diretamente com essa demanda, com essas crianças e adolescentes, tem sido assim uma construção, um conhecimento tão rico, tão vasto e ao mesmo tempo tão fantástico, que a gente, quanto mais a gente descobre as coisas, quanto mais a gente constrói determinados conceitos, mais a gente se vê na necessidade de reconstruir, como eu falei no início, de reconstruir, de buscar mais informações. E eu gostaria de dizer também que, para aqueles que não têm totalmente o conhecimento do que seja o autismo, atualmente o termo científico atual do autismo é transtorno do espectro autista, né? Que significa uma disfunção neurológica que faz com que essa pessoa, na sua trajetória de desenvolvimento, ela comece a apresentar determinadas características ou determinadas condutas que, com comprometimento específico na linguagem, na comunicação e na interação social. Para vocês terem uma noção, o quanto que é desafiador, não só para a família, e aí quando você segue para os outros espaços de educação e de aprendizagem, o quanto que é desafiador também para o professor, mas que é possível sim educar, construir,
É possível, sim, você fazer a diferença na vida dessas pessoas. Se o meu menino, a minha menina, a minha criança tem um comportamento diferenciado e que não, aparentemente não desperta interesse pela aula que eu estou dando, não desperta interesse por determinadas brincadeiras que eu estou fazendo com os demais e que a maioria se envolve. Então, aquela criança que tem aquela conduta diferenciada, ela vai dar a você a rica oportunidade de você replanejar, reconstruir e criar estratégias muito mais criativas para dar mais significado à sua aula. E aí, não só aquela criança pode despertar o desejo de participar e de interagir naquele espaço, como as demais crianças certamente irão ter muito mais motivação para dar a você o retorno que você almeja na sua metodologia, na sua prática, na sala de aula. Então, eu costumo dizer para as mamães que nossos filhos não vieram ao mundo com essa condição diferenciada à toa, não. E que não é à toa que a maioria dos profissionais e especialistas que estudam e que pesquisam chamam de forma romântica, romantizam a causa e chamam de anjos, né? E usam muitos termos de anjos azuis pelo fato de que a cada 5 pessoas que nascem com autismo, 4 são meninos. Existe essa predominância masculina no TEA, né? E é tão comprovado cientificamente, inclusive na nossa realidade aqui em Currais, que nós estamos com 70 famílias na Nortear, só de Currais Novos. Dessas 70 famílias, nós temos apenas 9 meninas. Todos os demais membros são meninos. É uma predominância muito forte, não é? E existem 3 níveis no autismo. O nível 1, que é considerado um nível leve, que são pessoas que têm uma conduta, têm um autismo, mas que ele consegue construir a sua autonomia e a sua conduta social de interagir, dependendo, lógico, do investimento da família, do fortalecimento das terapias, de toda essa parceria, família, escola, profissionais especializados que atuam com terapias, tendo esse fortalecimento nessas intervenções, a pessoa que tem um autismo, o nível 1, que é o leve, ela segue a sua vida e consegue construir a sua autonomia, né, e exercitar a cidadania com muita tranquilidade. O nível 2, que é chamado também de moderado, né, é um nível que necessita ele tem determinadas condutas e restrições de comportamento, de dificuldade de interagir, de estereotipias, algumas manias, algumas condutas que são muito semelhantes a toque, transtorno, né, transtorno, me ajuda, por favor, compulsivo, né, o toque, ou transtorno opositivo desafiador também, de que a mãe ensina uma coisa e a criança só quer aquela outra que está ali, que não tem nada a ver com o que foi ensinado, opositivo desafiador. Nós temos também crianças e adultos, adolescentes no nosso grupo, que não tem só o autismo, que além do autismo, eles trazem um outro presente, ou seja, uma outra comorbidade ou deficiência associada. O filho da minha colega, parceira da guia, que está aí, ele tem autismo, tem síndrome de Down, e ainda algumas comorbidades, questões de saúde, não é isso da guia. Ela pode até exemplificar para completar a minha fala rapidamente, se eu estiver falando muito, me ajude a controlar aí. Fique à Boa vontade, noite a todos. Você é uma pessoa muito desejada em nossa aula hoje também, viu? É isso mesmo, Gil, que você falou aí. Ele tem a síndrome de Down, é autista, né? Ele é cardiopata, tem outras comorbidades. E da Lidiane tem a Eduarda, né, que é uma das meninas da Nortear, né, Lidiane? Só para dar um exemplo seu também, por favor, rapidinho. Duda tem o autismo leve ou moderado? É leve, mas é uma criança muito inteligente. Boa noite. É uma criança Boa muito noite, inteligente. seja bem-vinda. Ela se adapta a ambientes, mas quando tem aquele momento da particularidade dela de estar no seu cantinho, ela sempre diz logo para mim: mamãe, vamos para casa, eu necessito estar em casa, eu já sei que ela está precisando daquele cantinho dela,
porque aquele ambiente onde a gente está já não está sendo mais favorável a ela. Aí, para já não ter um certo atrito com ela, eu resolvo sair, porque eu já sei como é que é, porque já tem essa particularidade de estar no lar de casa, né? Então, eu vejo que ela se sente mais à vontade. Eu não exijo que ela esteja comigo em certos ambientes. Isso, para mim, foi uma tristeza muito grande, porque eu sou uma pessoa de sair, de conversar, e a gente ter um filho assim, a gente tem que se readaptar ao ambiente, ao que ele vai querer participar, né? É muito interessante isso, mas é uma criança muito inteligente, uma criança que é muito curiosa, além da inteligência, muito curiosa. Não era muito de falar, e hoje em dia, após a pandemia em casa, ela mudou da água para o vinho, ela fala demais, Olha demais, só. muito falante Qual a mesmo. idade dela? Que aprendeu com a mamãe também, né, de tanto a convivência, né, isso ajudou bastante, porque ela A tinha idade muita dela, dificuldade. Lady? Hã? A Ela idade tem dela. 7 anos. Ela tinha muita dificuldade de se expressar. Ela chorava muito e não se expressava bem. E hoje em dia, não. Ela, quando está com raiva, eu digo, por que você está com essa cara tão assim, expressiva? Aí ela chega e diz, sabe? Eu digo, mamãe, quando você estiver assim, quando tiver alguma coisa lhe incomodando, pode falar para mim, que se eu puder lhe ajudar, a gente sentar, conversar, contar uma história, né? A gente vai e se senta, né? Podemos ajudar você nessa questão que está lhe deixando ansiosa, que ela tem muita ansiedade, ela tem o toque, né? Ela tem hiperatividade, né? Ela faz uso de medicação para dormir porque é muito ansiosa, tem uma ansiedade extrema, né? Mas com a ajuda da medicação ajudou bastante na concentração, né? Eu sempre estou procurando buscar. Ela é uma criança que você olha para ela, você diz, ela não tem autismo. Aí eu disse, gente, olha, vocês dizem isso, mas é uma longa caminhada. Vários profissionais, psicólogo, fonoaudiólogo, salinhas do AEE, o centrinho de reabilitação que me ajudou, a turma do Norte A que me acolheu. Eu sou imensamente grata, porque com eles eu pude aprender e estou sempre aprendendo, né? Porque a gente é uma família e estamos aqui constantemente aprendendo coisas que a gente não poderia imaginar, que a gente descobre. E estamos com os nossos filhos dentro de casa, não poderia imaginar que a gente poderia descobrir que a gente tem um filho que é totalmente diferente, mas que é um ser humano, que exige que a gente olhe ele como não fosse uma pessoa estranha, mas como um filho da gente, como acolher uma criança assim, sabe? É difícil, é desafiador, sim, mas não impossível, porque o amor vence cada etapa Claro, que com a certeza. gente passa, né? O amor e uma também muito grande, muito a gostosa. convicção de que essas pessoas se desenvolvem. Com E a gente certeza. consegue desenvolver, chegar a partir de observação e de estudos a técnicas que efetivamente impulsionem o desenvolvimento dessas pessoas. É para isso que os professores existem, para impulsionar o desenvolvimento das pessoas típicas e atípicas, vamos chamar assim, né? Pronto, com certeza. Deficientes, não deficientes, com autismo, sem autismo, com espectro, sem espectro, não é? Ou seja, desenvolvimento humano, né? Cada ganho, nem que seja, como você disse, uma forma de se expressar, uma palavra nova que aprendeu, um gesto, um sorriso, uma necessidade de socialização, é uma conquista, é um desenvolvimento que foi alcançado. E nós, que somos educadores, professores, que trabalhamos com esse grupo, temos que estar atentos para a gente perceber o que foi que eu fiz. O que era um segredo, estava embaçado, eu não conseguia enxergar, que era uma aposta que eu deveria já saber que era para eu ter, que ao colocar esta criança, este adolescente, esse jovem em contato, eu ajudei ele a se sentir feliz, bem, em uma situação de desenvolvimento humano. O que foi que eu fiz? Não achar que foi por acaso, que foi banal, não. E começando a pegar esses fatores e depois junta tudo e vai lá criando os rituais e os repertórios que ajudam essas pessoas a se desenvolver. E depois todo mundo troca figurinha e depois todo mundo sai fazendo igual o bolo que fermenta, né? Fermentando esses conhecimentos que depois vão voltar para esse grupo e que vão impulsionar ainda mais os seus desenvolvimentos humanos. É para isso que o professor existe, né? Com certeza, interdisciplinar que está em jogo, que precisa se unir
para ativar o desenvolvimento humano dessas pessoas. Obrigada pela contribuição, Lidiane. De nada, foi de coração. Falar da minha filha é um orgulho para mim, né? Ela é um sonho, uma criança desejada. Então, quando as pessoas falam, é uma criança diferente, eu digo, mas é minha criança, é minha filha, e eu aceito ela do jeito que ela é. Não quero que ela mudasse em nada, né? De jeito nenhum, né? Se Maravilha. Não fosse assim, eu acho que não seria minha filha de jeito nenhum. Eu amo do jeitinho que ela é, do jeitinho dela, do aspectozinho autista que ela tem, não importa. O importante é o amor, né? Maravilha. E o que eu puder fazer por ela e para as outras crianças que estão ao meu redor que também necessitam de ajuda, eu faço. Porque eu sei que é uma longa jornada e a família nunca está tão preparada assim. Ninguém está preparado para receber uma criança assim, né? E se a gente não tiver o amor, a compreensão e a ajuda de outros profissionais, como dessa pessoa maravilhosa aí que é Gil, que é sempre um anjo na nossa vida, né? Porque, olha só, sem uma rede de apoio, a família não cresce. A família fica lá, estagnada. E eu estou achando o máximo. Agradeço muito por ter sido convidada a participar de estar aqui com vocês. Vamos chamar sempre, viu? Pode ter certeza. Gil, com você. E aproveitando essa fala tão bela, essa revelação tão amorosa de Lidiane, que isso é só um pequeno recorte, né, de como as mamães da Nortear se sentem, de como elas têm se fortalecido, sabe, Andresa? A gente vê, isso aí já é um retorno do que a gente foi construindo juntas, não é isso, Lidiane? Toda essa expressão, toda essa forma de se mostrar firme e determinada e fortalecida na jornada, tudo isso foi justamente a rede que foi construída a partir do primeiro projeto que foi elaborado, né, pensando no todo, e eu fico muito feliz e realizada. E eu queria, assim, eu sempre lembro dessa frase, que é uma reflexão que nos traz, não só para pedagogo, mas toda e qualquer função que você venha atuar, que é do John Young, eu acho. Conheça todas as ciências, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Isso é humanístico, vamos dizer assim. Você não necessita sair por aí enaltecendo as formações que você construiu ou que você participou. No momento em que eu tenho uma mamãe que está mais fragilizada e que necessita da minha palavra, e aí eu não vou como uma pedagoga formada nisso ou naquilo. Eu vou como uma mãe que já sentiu a mesma dor, que sabe exatamente como ela está sentindo, e que sabe mais ou menos o caminho que ela pode seguir para amenizar aquele sofrimento. Então, essa é uma das razões que vai me fortalecendo e mantendo de pé nessa jornada. Saber que estou sendo útil, saber que aquilo que para mim foi desafio, que foi muito duro, que foi muito difícil, e que eu consegui reconstruir, que consegui ressignificar, eu posso fazer com que, na vida de outras pessoas, fazer a diferença. Não é? Então, para mim é gratificante, eu acredito muito que a gente está no caminho certo e que está cumprindo a missão da melhor forma possível. Não é? Ok, muito bem. Pessoal da sala, vamos ouvir vocês agora. O que é que vocês desejariam perguntar? Mais alguém aí da sala deseja fazer pergunta ou eu posso fazer mais pergunta? Porque eu estou cheia de pergunta aqui. Parece que eu sou a que estou mais curtindo a aula de hoje, parece que a professora hoje virou aluna e está aqui degustando cada palavrinha, não é, que o grupo que veio nos visitar hoje está socializando. Então, vamos lá. Gil, a partir dessa sua experiência, não é, na ONG, com relação às crianças, né, e enfim, às pessoas típicas, né, com o autismo, o que é que você percebe, assim, que funciona mais com relação aos processos de aprendizagem deles? Você acredita que
por exemplo, a sala de aula, não é? Existe um número mínimo de pessoas para que a gente possa estar incluindo um estudante com autismo? Como é que os professores podem estar se reportando a... Claro que o que você vai dizer aqui não vai responder isso tudo, porque isso tudo é vivência, é descoberta, é cotidianidade, né? Uhum. Mas, assim, a partir também desse acumulado de experiência que você tem, o que é que você tem para nos dizer sobre essas questões, né? Incluir o estudante autista num ambiente tão cheio de gente como é uma sala de aula e apertadinho. E assim, o que é que a gente, enquanto professor, seja no espaço escolar ou não escolar, a gente pode estar apostando mais para que a gente vá chegando devagarzinho na pessoa com autismo e conseguindo uma interface maior com ele, sendo mais funcional na formação do vínculo? O que é que você nos aconselha? Andresa, em relação a como chegar e como construir esse aprendizado da criança com autismo, inserida no ensino regular, primeiramente, é tentar firmar um vínculo com a família. Vocês necessitam, o profissional, ele necessita ir na base. Se eu quero saber quem é o Joãozinho ou quem é a Eduarda, fica muito mais fácil se eu for na fonte das informações, que é a família. A família é a fonte mais precisa e mais, assim, eu posso até afirmar isso com conhecimento de causa, mais eficiente para trazer para um profissional, seja ele um profissional especializado que vai fazer terapia com essa criança, ou seja, um educador, um pedagogo que venha atuar no espaço educativo com ela, a família ela pode trazer para esse profissional, para que ele possa traçar o perfil dessa criança. Quem é Maria Eduarda? Do que ela gosta? O que ela tem de conduta e de comportamento, independente de você estar fundamentado ou não em relação ao autismo, mas tenta conhecer Maria Eduarda, Duda. Porque, apesar do diagnóstico, ali tem uma criança, ali tem um ser que está em processo de aprendizagem, que precisa ser acolhido mesmo com as suas limitações. Então, fica muito mais fácil, ao invés de eu recebo uma criança, vamos imaginar uma sala de aula, eu recebo a minha lista de alunos que eu vou atuar, 20, 25 alunos, e dentre esses tem um com síndrome de Down, lá, entre parênteses, síndrome de Down, e outro com autismo. E aí professor, é muito mais produtivo para você, professor, se aproxime da família dessas crianças, e tente traçar não só dessas que têm deficiência, mas de todas as crianças que vocês têm. Elabore um projeto de identidade, de você conhecer cada criança, de saber na raiz que é a família, quem é aquela criança, do que ela gosta, o que faz com que aquela criança se torne mais inquieta ou mais compulsiva ou até agressiva. O que pode ser o gatilho para que ela se desorganize, no caso das crianças com autismo. Né? Fazendo esse apanhado de informações, que seria uma base mais ou menos de anamnese, você, professor, você terá toda uma fundamentação e um embasamento para dar um norte ao seu planejamento e tentar fazer com que a sua aula que você venha desenvolver venha trazer estratégias, metodologias que possam envolver os interesses da maioria, pelo menos, né? E de modo especial daquelas que têm limitações a mais que as outras. Então, começar por conhecer a criança. Daí você vai partir para a elaboração do PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado, que as próprias leis da educação inclusiva, elas dão esse direito. E no caso dos autistas, a Lei Berenice Piana, que faz com que o olhar seja todo mais zeloso e cuidadoso para as especificidades que os autistas têm. Então, assim, você conhece primeiramente a família, a criança, tenta construir um vínculo. Fazendo isso, vocês podem partir para outras fundamentações acerca da deficiência, para que vocês possam elaborar, traçar metas que realmente vocês possam alcançar com essas crianças, não é? Mas, assim, sempre criando uma rede de parceria. A criança não é só sua, a criança é de toda a escola. Então, assim, desde o porteiro, a equipe de apoio, precisa saber quem são essas crianças que têm essa condição especial na escola,
para favorecer a você, professor, que está em sala de aula, para que você possa ser parte desse processo, e não só o autor de toda a construção de aprendizagem dessa criança. Então, a formação de parceria, a busca do conhecimento da identidade dessa criança, eu acho que é o passo mais acertado para poder vocês alcançarem as metas com o aprendizado dela. Excelente. Késia pergunta aqui no chat, pergunta assim, existem diferentes graus de autismo, ou fica difícil classificar os graus de autismo com precisão? Como é, Clésia? Ela pergunta assim, ela reconhece, né, que existem diferentes graus de autismo, porque você mesmo já falou aqui, mas aí ela pergunta se essa classificação, né, por esses graus, se é possível nós, que não temos o conhecimento técnico, desenvolvermos essa aferição, ou se somente um laudo de um profissional especialista, e se tem, assim, alguma característica geral que balize o grau 1, o grau 2, o grau 3. Certo. Os profissionais especializados, e especificamente neurologista, né? E um neurologista, ele não fecha um laudo sozinho. É tão complexo e tão delicado o fechamento de um laudo de uma pessoa com autismo, porque diz respeito à conduta, a comportamento. O autismo não está na cara, o autismo não é uma deficiência que você, olhando para a pessoa, você já vai detectar. É comportamental. É considerado deficiência oculta. E por ser nessa condição, existe uma necessidade de um estudo aprofundado, e só profissionais especializados é quem podem aferir. Mas nós, enquanto, por exemplo, professores de sala de aula, eles podem ser grandes parceiros para fechamento de laudo de crianças com essa ou aquela condição de deficiência. Por quê? Conhecendo os marcos do desenvolvimento infantil, que é uma das, né, das disciplinas que se tem na nossa formação, né? De certa forma, nós temos, assim, toda uma formação voltada para isso. Conhecendo os marcos do desenvolvimento, você vai acabar fazendo aquela comparação. Maria consegue fazer atividade, sentar, puxa assunto, puxa brincadeira com Joãozinho, mas Joãozinho já não levanta do lugar, fica o tempo todo lá, a professora fala, ele parece que não escuta. São algumas características que eles vão apresentando, né? E que, assim, com esses sinais, vocês podem, de repente, levantar a hipótese e, juntamente com a equipe da escola, fazer o contato com a família, no caso, se a família não tiver conhecimento ainda dessa condição da criança, fazer o contato para que essa família busque um profissional, no caso, um pediatra, e aí o pediatra vai passar a bola para o neurologista. O neurologista, para fechar diagnóstico, ele vai buscar o apoio de um neuropsicólogo, de um terapeuta ocupacional, de um fonoaudiólogo, e, se em alguns casos mais severos, do psiquiatra. Por quê? Porque eles têm atraso tanto no comportamento, na questão da conduta, na interação social, linguagem, comunicação. Então, o fono vai tratar dessa condição e dar aquele aval em relação à fala dessa criança. O terapeuta ocupacional, por exemplo, ele vai tratar das questões de transtorno de processamento sensorial, que a maioria deles apresenta, né, em qualquer área, ou seja na visão, na audição, no tato, no toque. Tem crianças que não suportam o toque, determinadas texturas de tecido também não suportam. O transtorno de processamento sensorial, ele existe na pessoa com autismo e ele se apresenta de acordo com, por exemplo, a sensibilidade de cada um. Algumas crianças não suportam determinadas luzes, ambientes muito iluminados. A maioria dos que eu conheço tem hipersensibilidade auditiva, e aí não suporta ambientes com muito barulho. E aí a escola precisa se adaptar a essa situação para poder ajudar essa criança a permanecer no espaço escolar. Então, é toda uma situação que necessita do apoio, do suporte desses profissionais especializados. Mas é possível, sim, pelo menos observar nessas peculiaridades do comportamento dessas crianças que ela aponta ou, de repente, ela tem hipótese diagnóstica para autismo. É possível, sim, principalmente por quê? Porque eles se isolam, é a questão da interação social que é comprometida, né? A maioria tem
atraso na fala ou tem uma fala rebuscada, muito avançada, muito evoluída para a idade. Alguns falam como se fossem adultos. Alguns desenvolvem. O meu filho, por exemplo, começou a ler, tinha 3 anos de idade, nem frequentava escola ainda. E despertou a leitura assim de uma forma como os profissionais especializados chamam de leitura fotográfica, né? Uma leitura assim rápida que ele chega e já diz, independente de saber o significado da palavra, mas foi chegando e foi, entendeu? Então, é mais ou menos isso aí, né? Você tocou agora no ponto da minha próxima pergunta, né? Eu ia dizer assim, é muito comum a gente perceber uma relação entre o autismo e essa questão de que em determinadas áreas, as pessoas que têm autismo, elas têm uma certa genialidade, né? É muito comum essa característica. Aí você trouxe o exemplo do seu filho, né, com essa facilidade aí para a memória fotográfica e já desembocou na leitura, não é? A Kézia agradece a sua explicação no chat, e agora a minha curiosidade. Às vezes a gente lê nos blogs, né, nos sites de jornal, estudante com autismo entra na universidade de forma precoce, nos Estados Unidos, em Harvard, bababá. Então, como é que é essa relação, né, do autismo com essa questão dessa superdotação? A superdotação no autismo, geralmente, ela vem associada ao autismo leve. Até o momento, pelo menos nessa jornada toda de estudos e de busca, né, de conhecimento acerca do assunto, então, os autistas que têm autismo leve, boa parte deles se destacam nas áreas em que eles desenvolvem afinidade. Por quê? Porque eles têm hiperfoco, é uma característica também do TEA, hiperfoco, tipo assim, se eu gosto de aviação, nós temos, por exemplo, os gêmeos Ângelo e Augusto, né, em Natal. São daqui de Natal, moram aqui vizinho a mim, umas figuras. Pronto, maravilhosa. Então, o hiperfoco deles é em aviação, não é verdade? Eles é voltado para isso. Eles sabem desde o primeiro parafuso que foi criado, né, de Santos Dumont, da época de Santos Dumont, até o mais atual, enfim. Então, assim, eles têm eu poderia dizer que seria, assim, o lado bom do autismo. O hiperfoco, eles têm, assim, eles são muito detalhistas em determinadas coisas, e naquilo que eles se afinam, eles dão o melhor deles. Eles se dão 100%, então tem que ficar perfeito. E aí eles conseguem atingir esses grandes potenciais, lógico, se o cenário que o envolve o estimular e for favorável para que isso aconteça. Por quê? Porque a gente pode ter grandes potenciais, grandes gênios, que se a família não for trabalhada, se a escola não favorecer, né, o crescimento e o desenvolvimento do aprendizado desse ser, associado às terapias e os profissionais que podem ajudar, essa evolução não acontece. Entendeu? Eles não vão ter oportunidade, não vão ser encorajados e empoderados a colocar para fora o grande potencial que eles têm. Então, assim, professores, educadores, eu costumo dizer, observem bem suas crianças, porque vocês podem ter joias raras, pedras que vocês podem ajudar a lapidar. E aí o brilho vai ser muito grande e vocês vão ser responsáveis por isso. É verdade, eu creio nisso também. Com certeza. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Edneide pergunta: alguns pais não aceitam ou têm dificuldade em aceitar o diagnóstico do filho com autismo. A escola ou o professor podem interferir de alguma forma? Como pode ser esta interferência? Em relação à não aceitação da deficiência, é uma área bem delicada de se chegar, de se entrar e de interagir, né, de intervir. Nós já tivemos várias situações em que a família não aceitava. E aí, para chegar na família, eu orientei a professora, ela estava sentindo realmente que a criança estava sendo, né, estava apresentando sinais. Eu orientei que a professora não chegasse na mãe, ela sozinha, professora, mas que fosse junto com a equipe escolar, apresentando uma estratégia, está entendendo? Apresentando um projeto onde se estava buscando as dificuldades de aprendizagem das crianças e o porquê dessas dificuldades, e aí a equipe percebeu, juntamente com a professora, que aquela criança estava precisando de um cuidado, de uma avaliação a mais,
E aí, por esse caminho foi possível de chegar. Mas, assim, não existe uma receita, né? Que a gente possa aplicar em todo lugar, em todo ambiente. Porque cada família é uma história, né? Cada criança traz suas peculiaridades. E aí, como chegar até essa família é um caminho que o profissional precisa ir galgando aos poucos, construindo aos poucos, para saber até onde se dá o espaço para ele entrar. Mas é possível, sim, de fazer, e vocês podem ter certeza que vocês vão estar dando uma grande contribuição, não exatamente para a família, mas especificamente para o desenvolvimento dessa criança. Por quê? Porque quando a família atravessa aquela fase dura do diagnóstico, aí eles vão se dar conta da leveza que a jornada vai ficar e do direcionamento mais acertado que eles vão ter. Eu costumo dizer para as mamães, para os papais que eu conheço, que a gente, quando se reúne, que não usem o diagnóstico como sentença, mas como direcionamento para que você possa buscar a melhoria da qualidade de vida do seu filho. É esse o caminho. É verdade. Francisco das Chagas lembra aqui muito sabidamente, né, que esse diagnóstico, quanto mais precoce, melhor, porque ajuda, o tempo, né, se une aí. A gente sabe que a infância, a primeira, segunda infância, adolescência, tem a história das janelinhas do cérebro, né, que estão ali mais abertas, e as estimulações e as terapias que podem estar se realizando nesse momento, elas podem realmente favorecer muito mais o desenvolvimento dessas pessoas aí nessas etapas. Cada vez mais o diagnóstico precoce, ele é fundamental. A criança evolui assim, além do que ela poderia evoluir se não tivesse, né, do que ela, de repente, desenvolveria se não tivesse o diagnóstico precoce. E na nossa cidade, nós temos o privilégio de, pelo fato de existir... Lidiane quer falar? Desculpa. No meu caso de Maria Eduarda. A Maria Eduarda tinha a dificuldade muito grande de se expressar e, com a ajuda dos profissionais, ela desenrolou imediatamente. A gente começou a suspeitar com 2 anos de idade. Maria Eduarda está com 7. Maria Eduarda desenvolveu, assim, uma fala, uma autonomia de falar, uma autonomia de se expressar, que eu jamais poderia imaginar que ela tenha dentro dela. Mas com a ajuda dos profissionais foi tudo tão super fácil, suave, né? Então é muito, muito importante que tenha ajuda enquanto há tempo e pequenininho o diagnóstico, né? E na nossa cidade, Andresa, como eu estava falando, pelo simples fato de existir a nossa ONG, que nortear, eu até não falei o significado, né? É Núcleo Organizacional de Reabilitação e Amparo Social à Pessoa com TEA, tá? E é uma associação de famílias de pessoas com autismo, que é pioneira na cidade e na região, né? Nós somos pioneiros. Eu acho que no estado, né? No estado. No estado, eu acho que nós temos a APAARNE, sim, né? Que é em Natal. Natal. Existe, Associação de Pais e Amigos dos Autistas do RN. Que eu penso que foi criada pela mãe dos gêmeos. Isso. Né? Pela mãe existe sim. Aí, a nível de Seridó aqui, é a pioneira. E, assim, é fortalecedor para nós isso. E aí, pelo fato de existir a ONG, o que é que acontece? Os representantes, no caso, os políticos, representantes vereadores da cidade, um deles nos procurou e apresentou um projeto onde ele sugeria a criação de uma equipe multidisciplinar para atuar junto às escolas, no primeiro semestre, nas escolas iniciais, e desenvolver um trabalho de, por exemplo, de facilitar diagnóstico precoce de pessoas com autismo. Tentar detectar junto às escolas, esses profissionais iriam atuar, iriam mandar, né, um questionamento desses profissionais, iam acompanhar essas crianças, e aquelas que apresentassem sinais de deficiência ou de autismo, no caso, eles enviariam para essa equipe. E nós, enquanto instituição, nós tivemos, eu digo a vocês com toda satisfação, nós tivemos o bom senso de sugerir ao candidato, ao vereador, aliás, candidato não,
ao vereador que esse projeto dele fosse ampliado para todo e qualquer tipo de deficiência. Nós abrimos mão da exclusividade para autismo, uma vez que na cidade não existia nenhum projeto de lei voltado para essa questão. Inclusive, eu ajudei a reelaborar esse projeto. E está tramitando na Câmara Municipal da nossa cidade. Fabuloso. Quando for aprovado, aí você avisa para a gente entrar online nessa sessão, para a gente acompanhar também. Coisa boa. Pois é isso. Francisco, você quer falar? André quer falar? Vamos rapidinho, que a aula já está acabando, e depois encerramos com a pergunta de Edneide. Oi, boa noite. Professora, eu queria fazer uma pergunta. Está me ouvindo? Sim, pode falar, Francisco. André. Ok, André, perdão. Não, é porque é o seguinte, eu tenho um filho que hoje ele está com 20 anos. Só que quando ele era criança, a minha irmã falou que ele era autista. E eu fiquei chateado na época com esse questionamento dela, né? E eu pergunto, hoje em dia ele, inclusive, serve a Marinha. Um autista chega num patamar desse? Não. André, um autista, ele chega em qualquer patamar que você imaginar. Inclusive, nós temos situações de pais de família que acompanhava seu filho na terapia e que depois de algumas sessões de terapia, que a psicóloga estava acompanhando o filho, depois de 45 anos de idade, se deu conta que ele também era autista. Então, assim, existem muitos casos e situações de pessoas que estão buscando avaliar, se autoavaliar ou avaliar por profissionais especializados e percebendo que tem o autismo, que tinha o autismo leve, que não foi percebido na sua trajetória, talvez tenha passado por vários perrengues na vida, pelo fato de não ter o conhecimento da deficiência que possuía, né? E se de repente tivesse sido diagnosticado mais cedo, tinha evitado tantos transtornos na vida, não é verdade? Sim. E tinha até sido estimulado mais, tinha sido incentivado mais e ter tido até mais poder de decisão. Né? Muitos dos meus colegas cada vez mais está sendo evidenciado situações de pessoas na fase de adolescentes e adultos descobrindo o autismo. Sim, eu percebo muito isso, Gil, entre os meus amigos das áreas de exatas, né, que é uma área que eles têm uma afinidade porque o hiperfoco permite, e é uma área que você não tem essa kikiki social. As bolhas, você resolve tudo na sua bolha e ali você resolve no seu bem-estar e tal. Eu percebo muito, né, o espectro leve, e eu gosto muito, inclusive, de estar com eles, porque eu acho tão legal você também estar assim no lugar onde todo mundo está ali, na sua caixinha pensando, depois sai, conversa aqui um pouquinho, depois volta de novo, termina que brigam menos, que tem menos ruído, menos que me disse, gasto de energia, e todo mundo é feliz também, sabe? Com certeza, com certeza. Entendo que eles, como você disse, até chegar naquele processo, passaram por muito perrengues e passam porque a sociedade não está preparada para enxergar as pessoas que têm esse estilo. Inclusive, André, eu quero dar um exemplo que foi recente. Semana passada nós recebemos estudantes de medicina e de um dos estudantes de uma cidade próxima daqui, o nome dele é Lucas, ele está cursando medicina e conversando comigo, eu falando da nossa vivência das crianças, os usuários que eram atendidos lá, e que a predominância era de autista, e ele disse, aos 14 anos, aliás, aos 17 anos, eu fui diagnosticado com o Asperger, que era a nomenclatura do autismo leve atual, né? Agora, essa nomenclatura já foi extinta e agora é chamada apenas de nível 1 do autismo. E peguei até o contato dele, porque em uma outra situação, em outro momento, eu vou promover uma conversa entre esse estudante de medicina e o grupo da Nortear, para ele passar para a gente o testemunho dele, tá entendendo? Isso, ou seja, autismo, na verdade, ele é uma deficiência oculta, uma deficiência comportamental, um transtorno comportamental, mas que é passível de evolução, de progresso, de convivência social, de construção de autonomia, né? E de exercício de cidadania, tá entendendo, André? Por exemplo, é comprovado cientificamente que 70% da causa do autismo é genética.
é contribuição hereditária. Então, a gente percebe condutas típicas nos papais, nas mamães, do nosso grupo. Eu tenho TEA na veia, eu tenho algumas coisas em mim, na minha conduta, na minha rotina, que eu me situo no espectro. E me sinto feliz por isso, porque isso me traz benefícios, porque, principalmente em ser perfeccionista, em querer as coisas organizadas, isso tem me ajudado muito, até para o projeto do meu TEA. Olha, Lidiane. Se beneficia, né? Sim, deixa só o André concluir aqui, tá, Lidiane? Licença. O André está falando. Mas quem pode diagnosticar é só uma psicóloga? Assim, pega um encaminhamento com um clínico geral, né, do posto de saúde ou do hospital que a pessoa se consultar, aí busca uma psicóloga, ou melhor, se não quiser perder tanto tempo nessa trajetória, já que é uma pessoa mais madura, vai diretamente a um neuro, pega um encaminhamento para um neuro, e aí ele vai dar os encaminhamentos, porque certamente ele vai pedir avaliação psicológica, avaliação de terapia ocupacional, dos demais que ajudam a fechar o diagnóstico. Sim. Entendi. Muito obrigado, professor. Boa sorte, André, com sua pesquisa, viu? Sucesso! E se o laudo for confirmado, como também é um exemplo bem sucedido, por favor, contactar com o Gil para socializar a experiência. Não, sinceramente, eu não acredito que ele esteja, não, sabe? Sim. Porque, inclusive, eu sou condutor de ambulância há 22 anos e eu já transportei uma criança autista, só que o grau dela, pelo menos, era muito alto. Ela era completamente isolada. Eu acho que um autista, ele se isola, né? Não é verdade? André, esse pensamento muito restrito em relação ao autismo, você pode mudar um pouquinho se você assistir alguns vídeos, inclusive tem uma menina que ela aos 31 anos foi diagnosticada com autismo de nível de suporte 1, que ela chama assim, o nome dela é Tabata, perdão. E tem um Instagram, sabe, a rede social dela, e ela expõe o seu testemunho, e ela disse que quando ela fechou o diagnóstico dela, foi libertador, porque até então ela passava por muitos perrengues, muitos transtornos, devido às peculiaridades que ela apresentava, os rituais, os apegos a determinadas coisas, a dificuldade de interagir socialmente, mas, assim, uma mente brilhante, um potencial incrível, que você, vendo ela falando, você não diz que ela tem autismo. Então, assim, nós temos que tentar mudar esse nosso pensamento restrito de que é autista, é aquele que está ali no cantinho, isoladinho. Não. Tem muitos autistas por aí afora, brilhando nesse mundo. Cientistas, muitos e muitos por aí afora. Albert Einstein, existe um histórico de que ele era autista também. É verdade. Tá bom, muito obrigado. Ok. De nada, Andrezinho. Francisco, você quer falar ou levantou a mãozinha? Gostaria de falar. Pois não. Rápido. Duas coisas importantes que eu queria falar. Primeira questão da Neide, que ela citou aí, a escola e essa questão da descoberta, né? Eu tenho um caso prático. Minha filha é autista, tem 4 anos de idade, e foi descoberta graças à escola. Então, a gente descobriu, né? E começou a acompanhar a partir dessa questão, né? Da descoberta e fazer tratamentos, ela é acompanhada frequentemente, e agora está em outro patamar, até de usar o ABA, né? Que a professora pode falar um pouco mais sobre isso, sobre esse método. E para a gente foi feliz demais essa questão de descobrir cedo e poder acompanhá-la, né? Poder dar um suporte. E outra questão do Angelo Augusto, fui professor deles, né? Conheço um pouco da história. E bacana que a mãe dele é pioneira, é uma pessoa fantástica, a dona Lucy, né? Ela, inclusive, criou uma escola para os meninos, né? Para poder realmente inserir eles no contexto escolar, porque no momento que eles vieram para cá, para Natal, eles não foram aceitos em uma escola regular. Então, ela teve essa brilhante ideia de criar uma escola para as crianças, né? Pequenos ainda. Eles têm a minha idade. Então, eles são bem lindos e são inteligentes demais. Gosto muito deles. E é isso, tá? Obrigado pelo espaço. Obrigada por compartilhar sua história com a gente, Francisco. Muito bacana. Beijo na sua filhinha. Muito pois bacana. Não, Gil, pode seguir. Muito bacana, e é isso. Eles são muito belos,
porque não só fisicamente, mas a maioria dos autistas que eu conheço, eu sou suspeita, eu amo todos eles, são muito belos meninos, as meninas que nós temos, nossa. E é uma beleza que ela flui, que ela vem da alma, pode ter certeza disso. Eles são dotados de uma pureza que encanta, tá? Meu filho tem 28 anos e ele consegue fazer vídeos, gravar vídeos, quando tem algumas situações que necessita, eu elaboro o texto, porque ele não consegue elaborar sozinho, eu elaboro o texto, conversando com ele, combinando com ele memoriza e aí ele passa o recado. E você vê um autista passando um recado de um assunto que diz respeito a ele, tem muito mais fundamento, muito mais valor. E como ele tem essa limitação para começar uma conversa, para interagir, tem essas limitações, então eu estimulo cada vez mais aquilo que ele pode contribuir, mesmo tendo a limitação que possui. E recentemente nós tivemos uma situação muito ruim de uma pessoa que fez piada com autismo. Não sei se a Andresa teve conhecimento, que é um morador de Caicó, e fez uma brincadeira, uma mesa de bar, imitando um autista de uma forma muito pejorativa, dando a entender que o autista era uma pessoa totalmente sem condição e, sabe, como uma pessoa muito boba. E ele viu esse vídeo, e ele xingou, percebeu que ele estava sendo, né, agente de má fé, e eu incentivei ele a fazer uma mensagem, dando resposta sobre isso. Essa mensagem está no nosso Instagram, eu aproveito até para fazer um convite. Sigam nossa rede social no Instagram, que vocês vão conhecer Alisson e muitas outras, né, ações e trabalhos que nós temos lá. É Nortear Autismo, certo, gente? Aí lá vocês vão ver o vídeo que ele fez respondendo a esse insulto e a essa forma pejorativa e sem respeito que foi feita com os autistas. Muito bacana, Gil, gostei. Desaforo a gente não leva para casa, a gente dá o troco. Com certeza. E tem uma frase que eu acho assim muito forte: quem não se expõe, não se impõe. Isso, exatamente. A gente usa muito. Oi, André. A página do Instagram, novamente, por favor. Nortear Autismo. Nortear Autismo. Tem outra frase também que nós temos, que é a bandeira das mamães da Nortear, e não só das mamães da Nortear, mas é muito conhecida na rede social. Sim. Não queremos mudar a forma como nossos filhos veem o mundo. Queremos mudar a forma como o mundo vê nossos filhos. Exatamente. Então, não se trata de empoderar ou em romantizar a nossa causa, não. Mas nós precisamos do mínimo de respeito a essa condição especial que eles vieram ao mundo. Respeito e empatia. Já está de bom tamanho para começar a interagir melhor. Pois é. Gil, foi contagiante, né? Todo mundo ficou saindo das bolhas aí do meio da aula em diante, todo mundo querendo participar. Agora estão tudo aqui tagarelando no chat, na hora que a gente precisa encerrar a aula, mas eu ainda vou permitir que Beatriz faça a perguntinha dela para ir depois a gente terminar, porque eu vou ter que entrar em outra aula e o pessoal da outra sala já está me esperando, não é? Então, Beatriz, por favor. Não, a professora Kisa fez uma pergunta no chat, era só para avisar mesmo. Sim, meu filho está com 2 anos e 4 meses, entende tudo, porém não fala ainda palavras e nem frases. Vocês indicam ir a uma fono ou a um neuro? Com certeza, é importante sim. Com 2 anos e... 2 anos e 4 meses. Está com atraso significativo, sim, na fala, é importante sim. Por quê? Porque indo a um fono, ele vai dar o direcionamento, vai orientar a família até a estimular mais a fala dessa criança em casa. E aí... Passado mais um tempo, se essa criança não conseguir vencer essa limitação, aí é bom investigar com neuro, com outros profissionais. Né? O quanto mais cedo, melhor. Então, Isa, corre lá, vai lá no... Mas o atraso da fala, isoladamente, não é uma característica, sabe, que venha dizer, é autismo. Tem atraso na fala e é autismo. Não. É uma indicação de atraso no desenvolvimento da criança, que é importante investigar. Investigar logo, que as janelinhas estão todas abertas para virar esse jogo aí, tá bom? Com certeza.
É isso. Meus amores e minhas amoras, muito obrigada pela colaboração de vocês, né, nessa aula mágica de hoje. Gil, sem palavras para expressar minha gratidão. A presença de Lidiane foi brilhante também, a presença de Maria da Guia. Obrigada, mamães. Pode, mas vai para lá para a cozinha, para não sujar aí. Acabou. Tá, peraí que eu vou trocar. É isso, né? A gente dá aula com o menino na hora de jantar, de tomar água, não sei o quê, o botijão de água já secou, aí a gente tem que ir. E eu estou super feliz e grata a Deus porque eu não tive também esses episódios, porque na minha rotina é assim também. Pois é. Então, mas, ó, pronto, Lili. Pois é. Então, olha, um beijo, um abraço para vocês. Gil, vou providenciar um certificado bem legal para entregar para você. Que E bom. conto com o apoio desta turma, e meu especificamente aí, para esse projeto como é que é mesmo o nome da ONG? Nortear. Nortear, tá? Nortear, porque estamos juntos, a causa é nobre, é cidadania, é espaço de professor, eu sou professora, amo o que eu faço, estou junto no não escolar, e a gente vai seguir conectadas, com certeza. E somos educadores sociais, porque em todos os espaços que nós estamos, a gente tem um direcionamento, está contribuindo de alguma forma e ajudando, né, nesse aprendizado. Eu sou muito grata a Deus pela vida de cada um de vocês, pela excelente oportunidade, pela rica oportunidade de estar aqui, compartilhando com vocês um pouco da minha trajetória, e saber que ela pode servir de referência para algum trabalho, para alguma busca. Me sinto feliz e realizada, e principalmente por representar a grande família Nortear, que é uma família assim, que eu amo de coração e que Deus me presenteou. Sim. Então, assim, uma ótima noite, tudo de melhor para vocês. Obrigada, vamos lá, não é? Um beijo para todo mundo aí de Currais Novos, esse lugar lindo que só traz energia boa para o Rio Grande do Norte. Que bom. Tchau. Tchau, beijo, tchau. É isso aí, pessoal. Vou encerrar aqui a gravação. Foi um sucesso.